Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal e já se inscreve, tá? E dê aquele like para dar aquela força. Enfim, iremos responder todas as questões, as 80 questões do concurso de agente de telecomunicações. Fala pessoal, vamos fazer aqui a correção da prova preambular de agente de telecomunicações da polícia, né? Foi no último domingo, dia 1º, essa prova. Vamos começar aqui pela língua portuguesa. Lembrando que eu vou fazer leitura rápida, tá? Até porque eu não domino todos os assuntos. Vamos fazer leitura e trazer a resposta correta para vocês. É isso, tá bom? Então tem aqui essa imagem aqui, ó. Leia para responder as questões de 1 a 10. Escravos no século XXI. Esses retratos, junto com muitos outros, formam a galeria que o país não gosta de ver. São vários Antônios, vários Franciscos, vários Josés, que dão carne e osso a um grande drama brasileiro. O trabalho em condições análogas às de escravidão. Sim, todas essas pessoas foram escravizadas em pleno século XXI. Enredadas em dívidas impagáveis, manipuladas pelos patrões e submetidas à situação deplorável de trabalho. Elas chegaram a beber a mesma água que os porcos. Algumas sofreram a humilhação máxima de ser espancadas, para não falar de constantes ameaças de morte. Quando os livros escolares informam que a escravidão foi abolida no Brasil em 13 de maio de 88, há exato 130 anos, fica faltando dizer que se encerrou a escravidão negra e que ainda hoje a escravidão persiste, só que agora multiétnica. Dê atenção a isso também. Estima-se que atualmente 160 mil brasileiros trabalham e vivem no país em condições semelhantes à de escravidão. Ou seja, estão submetidos ao trabalho forçado, servindo por meio de dívidas, jornadas exaustivas e circunstâncias degradantes. Em relação à moradia e alimentação, por exemplo, comparadas aos milhões de africanos trazidos para o país para trabalhar como escravos, a cifra atual poderia indicar alguma melhora, mas abrigar 160 mil pessoas escravizadas é um escândalo humano de proporções épicas. Dê atenção a isso também. Em 1995, o governo federal reconheceu oficialmente a continuidade daquele crime inclassificável. Isso também vai cair numa das questões aí. Em 1995, o governo federal reconheceu oficialmente a continuidade daquele crime inclassificável e criou uma comissão destinada a fiscalizar o trabalho escravo. O pior é que, em vez de melhorar, a situação está ficando mais grave. Beleza, agora vamos para as questões. Isso aí trata-se de questões de português, né, galera? As próximas 29 questões é sobre isso. É correto afirmar que o segundo parágrafo do texto, letra A, critica a omissão do Estado e da sociedade que se calam diante dos fatos tão graves? Bom, para responder isso, a gente volta no segundo parágrafo e vamos ver se é isso mesmo. O segundo parágrafo está aqui, enredadas dívidas, né? Enredada dívidas impagáveis manipulados pelos patrões. Tá vendo? Tá falando de Estado aqui? Não. Né? A situação deplorável do trabalho, elas chegaram a beber, beleza. Está falando dos patrões, né? Então vamos para a letra B. A A já está errada. Aponta a necessidade de subsistência como um fator motivador do trabalho? Puxa, essa tá boa. Mas vamos ler para a gente entrar nesse contexto aqui. Mostra ações de intolerância dos patrões, as quais não tem registro na história do país? Se tem registro sim, né? Se ela está contando um fato, porque ela teve dados que apontou para isso. Então tem registro sim, que esses patrões existem ainda hoje, né? D. Expõe fatos que justificam a afirmação que ainda se escravizam pessoas no Brasil? Expõe fatos, sim, e afirmação que ainda se escravizam pessoas no Brasil. Cara, essa aqui a pessoa pode errar, porque a pessoa pode olhar para isso aqui e vai dizer, olha, sim, porque se você lê o segundo parágrafo, enredadas dívidas impagáveis, manipuladas pelos patrões, submetidas a situações deploráveis no trabalho, elas chegaram a beber a mesma água, tarará. Só que está falando da condição de vida da pessoa enquanto ela está sendo escravizada. Não está apontando fatos que ainda existe escravidão no Brasil. Enfim, portanto, embora trata-se daquele momento da ação do patrão ruim ali, dando comida ruim para as pessoas, mas não está falando assim, olha, existem
1.600 escravizados, por exemplo, 60 mil, não está falando, apontando nenhum dado sobre isso, tá? Beleza? Só falando de condições. Então não é a D, a gente tem que ficar esperto com isso. Letra E. Apresenta argumentos que fundamentam a abolição da escravidão ocorrida em 88? Não. Ele até apresenta uma parte que fala sobre esse negócio de escravidão aqui no terceiro parágrafo. Mas não é sobre isso, né? Então, a resposta certa, qual que seria? Seria a B, pois ela aponta a necessidade de subsistência como fator motivador para o trabalho escravo. Por que que a gente chega nessa conclusão? Olha só, os patrões, eles deixavam essas pessoas com dívidas impagáveis. Elas não têm condições de pagar as próprias dívidas delas ali dentro, ou seja, questões de alimentação, por exemplo. É o meio na qual encaixa a necessidade, que aponta a necessidade de subsistência. Então, tudo que você trabalha, tudo que você faz é simplesmente para que você consiga viver, no máximo viver, né? E não para que você possa ter condições suficientes para sair daquela situação de escravo. Beleza? Então é essa a primeira questão aí da língua portuguesa. Questão certa, a resposta certa é a B. Até a próxima, galera. Se você gostou, não esqueça do like, hein? Mais uma vez. Lembrando aqui, deixe seu like, ajude o canal, se inscreva. É nóis. Abraço.